Luiz Barsi é um dos maiores investidores do Brasil, conhecido por sua estratégia de viver de dividendos. Ele começou do zero e hoje recebe milhões por mês só com os lucros que as empresas pagam aos acionistas. Mas uma dúvida comum entre quem está começando é: quando devo parar de reinvestir tudo e começar a usar esse dinheiro? Essa pergunta é importante, porque reinvestir é ótimo para crescer, mas em algum momento a vida pede que você aproveite o que construiu. Imagine que você tem uma árvore de frutas no quintal. Nos primeiros anos, você planta a semente, rega todo dia e não colhe nada. Tudo o que a árvore produz, você usa para plantar mais mudas. Com o tempo, a árvore cresce, dá mais frutas e você continua reinvestindo. Mas chega uma hora em que a árvore está grande, forte e produz frutas suficientes para alimentar sua família. Se você continuar plantando todas as frutas em vez de comer algumas, vai perder o sentido de ter a árvore. O mesmo acontece com os investimentos. Luiz Barsi sempre defendeu que o reinvestimento é essencial no começo. Ele mesmo comprava mais ações com os dividendos que recebia, fazendo seu patrimônio crescer como uma bola de neve. Mas ele também fala que existe um momento certo para parar de reinvestir tudo e começar a usar parte desse dinheiro. Esse momento não é igual para todo mundo, mas tem algumas pistas que ajudam a identificar. A primeira pista é quando os dividendos que você recebe já cobrem suas despesas mensais. Por exemplo, se você gasta R$ 3.000 por mês para viver e seus investimentos pagam R$ 3.000 ou mais em dividendos, você já pode parar de reinvestir tudo. Isso não significa que você deve gastar todo o dinheiro, mas pode usar uma parte para viver sem precisar vender ações ou mexer no que já construiu. Outra pista é quando você atinge um patrimônio que considera suficiente para seus planos. Digamos que você sonha em ter R$ 1 milhão investidos. Quando chegar lá, pode começar a usar os dividendos para viver, mesmo que ainda não cubram todas as suas despesas. Por exemplo, se seus investimentos pagam R$ 2.000 por mês, você pode usar esse valor para reduzir o que tira do salário ou de outras fontes. Um erro comum é achar que deve reinvestir para sempre. Isso pode fazer você perder oportunidades de aproveitar a vida. Imagine um pai que economiza cada centavo para dar uma boa educação aos filhos, mas nunca viaja com eles ou compra um presente. No futuro, os filhos podem até ter uma boa faculdade, mas vão lembrar mais das viagens e dos momentos juntos. Com os investimentos é parecido. Se você só acumula e nunca usa, perde a chance de viver melhor hoje. Luiz Barsi também fala sobre a importância de ter um plano. Ele mesmo só começou a usar parte dos dividendos quando já tinha uma renda passiva muito maior do que suas despesas. Mas ele não parou de investir completamente. Ele continuou comprando ações, só que em menor quantidade, porque já tinha um colchão financeiro grande. A ideia é encontrar um equilíbrio, usar uma parte dos dividendos para viver e reinvestir outra parte para manter o patrimônio crescendo. Um exemplo prático ajuda a entender. Suponha que você receba R$ 5.000 por mês em dividendos. Se suas despesas são de R$ 3.000, você pode usar R$ 3.000 para viver e reinvestir os outros R$ 2.000. Assim, você aproveita o dinheiro hoje e ainda faz seu patrimônio crescer para o futuro. Se um dia suas despesas aumentarem para R$ 4.000, você pode ajustar, usar R$ 4.000 e reinvestir R$ 1.000. O importante é não ficar preso à ideia de que reinvestir é sempre a melhor opção. Outro ponto que Barsi destaca é a qualidade das empresas em que você investe. Se você tem ações de empresas sólidas que pagam dividendos crescentes, pode se dar ao luxo de usar parte do dinheiro sem medo. Por exemplo, se uma empresa aumenta seus dividendos em 10% ao ano, mesmo que você gaste uma parte, o valor que sobra para reinvestir ainda vai crescer com o tempo. É como ter uma árvore que dá cada vez mais frutas, mesmo que você colha algumas. Mas se você investe em empresas instáveis, que cortam dividendos com frequência, é melhor ser mais cauteloso. Nesse caso, reinvestir tudo pode ser mais seguro até ter um patrimônio maior. A regra é simples: quanto mais confiáveis forem as empresas, mais cedo você pode começar a usar os dividendos. Também é importante pensar no seu estilo de vida.
Se você é jovem, solteiro e tem poucos gastos, pode reinvestir por mais tempo. Mas se tem família, filhos ou planos de viajar, talvez queira usar parte dos dividendos mais cedo. Não existe uma idade ou um valor exato para todos. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Luiz Barsi costuma dizer que o objetivo dos investimentos é dar liberdade. Se você está preso ao trabalho só porque não usa os dividendos, talvez esteja perdendo o sentido de investir. O dinheiro deve trabalhar para você, não o contrário. Se seus investimentos já te dão segurança, por que não aproveitar um pouco? Um exemplo real é o de um aposentado que investiu por 30 anos e hoje recebe R$ 10.000 por mês em dividendos. Ele gasta R$ 6.000 para viver e reinveste R$ 4.000. Assim, ele vive bem, viaja e ainda faz seu patrimônio crescer. Se ele tivesse continuado reinvestindo tudo, teria muito mais dinheiro, mas não teria aproveitado a vida como gostaria. Outra situação é a de um jovem que começa a investir cedo. Ele pode reinvestir tudo por 10 ou 15 anos até ter um patrimônio que pague, digamos, R$ 2.000 por mês. Nesse ponto, ele pode usar parte desse valor para reduzir sua carga de trabalho ou investir em um negócio próprio. O reinvestimento foi importante no começo, mas agora ele já tem uma base para viver com mais tranquilidade. O segredo é não ter pressa, mas também não deixar para depois. Reinvestir é como plantar árvores. No começo você não vê os frutos, mas com o tempo a floresta cresce. Quando as árvores estiverem grandes, você pode colher algumas frutas sem matar a floresta. Se esperar demais, pode perder a chance de aproveitar o que plantou. Resumindo, o momento de parar de reinvestir tudo e começar a usar os dividendos depende de 3 coisas principais: suas despesas, seu patrimônio e seus objetivos. Se os dividendos já cobrem o que você gasta, é um sinal de que pode começar a usar parte do dinheiro. Se você atingiu um patrimônio que considera suficiente, também é hora de aproveitar. E se seus planos incluem viver melhor hoje, não espere até ter o suficiente, porque esse suficiente pode nunca chegar. Luiz Barsi ensina que investir não é só acumular, mas sim construir uma vida melhor. Reinvestir é importante, mas saber quando parar e começar a usar o que você construiu é o que faz toda a diferença. A árvore que você plantou não serve só para dar mais sementes, mas também para dar sombra, frutas e alegria. O mesmo vale para seus investimentos. Eles devem te dar segurança, liberdade e a chance de viver bem, não só no futuro, mas também hoje. Agora, imagine que você tem uma horta. No começo, você planta as sementes, cuida delas, rega todo dia e espera crescer. Quando as primeiras verduras aparecem, você não as colhe logo. Deixa elas crescerem mais, para que dê mais sementes e você possa plantar de novo. Isso é reinvestir. Você usa o que colheu para fazer a horta ficar maior, mas chega um momento em que a horta já está grande o suficiente. Você tem alface, tomate, cenoura e até frutas. Se continuar plantando tudo de novo, sem colher nada, vai acabar com mais comida do que consegue comer. E aí, para que serve tanta fartura se você não aproveita? O mesmo acontece com os dividendos. Se você só reinveste sem nunca usar, está deixando de viver o presente por um futuro que pode nunca chegar do jeito que você imaginou. Luiz Barsi sempre fala que o dinheiro deve trabalhar para você, não o contrário. Isso significa que depois de um tempo, você não precisa mais correr atrás de acumular cada vez mais. Se os dividendos já pagam suas contas, por que não usar uma parte para fazer algo que te faça feliz hoje? Pode ser uma viagem, um curso, um presente para alguém que você ama, ou até mesmo trabalhar menos para passar mais tempo com a família. Afinal, o objetivo de investir não é só ter números altos no banco, mas sim ter uma vida com menos preocupações e mais momentos bons. Claro, isso não quer dizer que você deva gastar tudo de uma vez. É como a horta, você colhe o que precisa, mas deixa o resto crescer para continuar tendo comida no futuro. Com os dividendos, é a mesma coisa. Você pode usar uma parte para viver melhor e reinvestir o restante, mantendo seu patrimônio seguro e crescendo aos poucos. Assim, você não fica dependendo só do futuro. Aproveita o que já conquistou. O segredo está no equilíbrio.
Reinvestir é ótimo para fazer seu dinheiro crescer, mas usar uma parte dele é o que dá sentido a todo o esforço. Pense nisso. Se você passar a vida inteira economizando e investindo, mas nunca aproveitar, de que adianta ter um patrimônio enorme se não viveu as coisas que realmente importam? Barsi sempre diz que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Ele deve te ajudar a ter paz, liberdade e alegria, não te prender em uma corrida sem fim. Então, quando chegar a hora certa para você, e só você pode decidir isso, não tenha medo de começar a usar seus dividendos. Não é desperdício, é inteligência financeira. É entender que o dinheiro existe para melhorar sua vida, não para ser guardado a 7 chaves. Seja para realizar um sonho, reduzir o estresse ou simplesmente ter mais tempo para o que ama, usar parte dos rendimentos é um passo importante. Afinal, a vida é feita de hoje, não só de amanhã. E como saber qual é esse momento certo? Não existe uma regra exata, mas alguns sinais podem te ajudar a perceber que já está na hora de colher os frutos do seu esforço. Primeiro, avalie se você já tem uma reserva de emergência bem estruturada. Isso significa ter dinheiro guardado para cobrir pelo menos 6 meses de despesas básicas, como aluguel, contas, alimentação e saúde. Se você já tem essa segurança, não precisa se preocupar tanto em reinvestir cada centavo dos dividendos. Afinal, a reserva é o seu colchão para imprevistos e os dividendos podem ser usados para outras coisas. Outro ponto importante é o seu estilo de vida. Se você trabalha muito, vive estressado e não tem tempo para aproveitar o que gosta, talvez seja a hora de usar parte dos dividendos para aliviar essa pressão. Por exemplo, você pode reduzir a carga horária no trabalho, tirar férias mais longas ou até mesmo se dedicar a um hobby que sempre deixou de lado. Imagine receber R$ 2.000 por mês em dividendos e usar 500 para fazer um curso de pintura, viajar ou até mesmo ajudar um familiar. Isso não é gastar sem pensar, é investir na sua felicidade. Também vale a pena pensar nos seus objetivos de vida. Se você sonha em comprar uma casa na praia, abrir um negócio ou se aposentar mais cedo, os dividendos podem ser uma ferramenta para chegar lá. Digamos que você queira parar de trabalhar aos 50 anos. Se os seus dividendos já cobrem uma parte significativa das suas despesas mensais, você pode usar o restante do dinheiro para acelerar esse plano. Por exemplo, se suas contas somam R$ 4.000 por mês e seus dividendos já pagam R$ 3.000, você só precisa complementar R$ 1.000 com outras fontes de renda. Isso te dá muito mais liberdade para escolher como viver. Mas atenção, usar os dividendos não significa gastar tudo de uma vez. A ideia é encontrar um equilíbrio. Você pode, por exemplo, reinvestir 70% dos dividendos para continuar fazendo seu patrimônio crescer e usar os outros 30% para viver melhor hoje. Assim, você não para de construir riqueza, mas também não deixa a vida passar sem aproveitar. Luiz Barsi sempre fala que o segredo é ter disciplina, mas também saber desfrutar. Ele mesmo sendo um dos maiores investidores do Brasil, não vive como um miserável. Ele usa parte dos seus rendimentos para viajar, passar tempo com a família e curtir a vida. E ele fez isso sem nunca colocar seu futuro em risco, porque sempre manteve o controle dos seus investimentos. Então, se você já se sente seguro financeiramente, se tem sonhos que podem ser realizados com parte dos seus dividendos e se sente que está deixando a vida passar, talvez seja a hora de começar a usar esse dinheiro. Não precisa ser tudo de uma vez. Comece pequeno, use uma parte para algo que te faça feliz e veja como se sente. Se der certo, ajuste aos poucos. Lembre-se, o dinheiro é um meio, não um fim. Ele deve trabalhar para você, não o contrário. Se você passou anos economizando e investindo, agora é hora de colher os resultados. Não espere ficar velho para aproveitar. A vida é agora, e os dividendos estão aí para te ajudar a viver melhor, não só para acumular números em uma planilha. E aqui vem uma pergunta importante. Como saber se você já pode começar a gastar parte dos dividendos sem prejudicar o futuro?
Não existe uma regra exata, mas alguns sinais podem te ajudar a decidir. Primeiro, olhe para o seu patrimônio. Se você tem uma reserva de emergência bem guardada, se seus investimentos já geram dividendos suficientes para cobrir suas despesas básicas, como aluguel, contas, comida, e ainda sobra, é um bom sinal. Por exemplo, imagine que seus gastos mensais são de R$ 3.000 e seus dividendos já rendem R$ 4.000. Nesse caso, você pode usar R$ 1.000 por mês sem mexer no que já está investido. Outro ponto é a sua idade e saúde. Se você ainda é jovem e saudável, pode se dar ao luxo de reinvestir mais um pouco para acelerar o crescimento do seu patrimônio. Mas se já passou dos 50 ou 60 anos, talvez seja hora de aproveitar mais. Não faz sentido esperar até os 80 para viajar ou curtir a família, se você já tem condições hoje. Também vale pensar nos seus objetivos. Se você sonha em comprar uma casa na praia, ajudar um filho a abrir um negócio ou até mesmo trabalhar menos, os dividendos podem ser a chave para isso. Não precisa ser um gasto frívolo, como um carro de luxo. Pode ser algo que realmente faça diferença na sua vida, como um curso que sempre quis fazer ou um tempo sabático para descansar. Um erro comum é achar que, se parar de reinvestir tudo, o dinheiro vai acabar. Mas não é assim. Se você já tem uma carteira sólida, como a de Luiz Barsi, os dividendos continuam entrando, mesmo que você use uma parte. É como uma árvore frutífera. Você pode colher alguns frutos sem matar a planta. Na verdade, ao gastar com sabedoria, você até estimula a economia e, indiretamente, pode fazer seus investimentos crescerem mais. Claro, isso não significa sair gastando sem planejamento. O ideal é definir um percentual fixo para usar e outro para reinvestir. Por exemplo, 30% dos dividendos para você e 70% para continuar multiplicando seu dinheiro. Assim, você aproveita hoje sem comprometer o amanhã. E se bater aquela culpa por gastar? Lembre-se, você não está desperdiçando, está colhendo o que plantou. Anos de disciplina merecem uma recompensa. Se você passou décadas apertando o cinto para investir, agora é hora de respirar. Não precisa ser nada extravagante. Pode ser um jantar especial, uma viagem curta ou até mesmo doar para uma causa que você acredita. O mais importante é encontrar um equilíbrio. Reinvestir tudo é ótimo para construir patrimônio, mas viver só para acumular dinheiro também não faz sentido. A vida é feita de momentos e os dividendos estão aí para te dar liberdade. Use-os com inteligência, mas não tenha medo de aproveitar. Afinal, o objetivo final de todo investimento é justamente melhorar sua qualidade de vida. E, agora, imagine que você é um agricultor. Durante anos, você plantou sementes, regou a terra, cuidou das plantas e esperou pacientemente. Chega um momento em que a colheita é tão grande que você não precisa mais guardar todas as sementes para replantar. Algumas você pode comer, vender ou até compartilhar com quem precisa. É mais ou menos isso que acontece com os dividendos. Quando você começa a receber dividendos de forma consistente, é sinal de que sua estratégia está dando certo. Mas aí vem a dúvida: será que devo continuar reinvestindo tudo ou já posso usar uma parte? A resposta depende de 3 coisas simples: seus objetivos, sua idade e seu estilo de vida. Se você ainda é jovem e está no começo da jornada, reinvestir tudo pode ser a melhor opção. É como se você estivesse acelerando o crescimento da sua plantação. Cada real reinvestido vai gerar mais dividendos no futuro, criando um efeito bola de neve. Por exemplo, se você tem 30 anos e recebe R$ 1.000 em dividendos por mês, reinvestir tudo pode fazer com que, aos 50, esse valor seja de R$ 5.000 ou até R$ 10.000 por mês. Mas se você já tem uma idade mais avançada, digamos 60 anos, e já construiu um patrimônio sólido, talvez seja a hora de começar a usar uma parte desses dividendos. Afinal, você não vai querer chegar aos 80 anos com muito dinheiro guardado, mas sem ter aproveitado a vida. Nesse caso, usar 30% ou 50% dos dividendos para viver melhor pode ser uma boa ideia. Por exemplo, se você recebe R$ 10.000 por mês em dividendos, pode usar R$ 5.000 para suas despesas e reinvestir os outros R$ 5.000.
Assim, você mantém seu patrimônio crescendo, mas também desfruta do que conquistou. Outro ponto importante é o seu estilo de vida. Se você é uma pessoa simples, que não gasta muito, pode continuar reinvestindo a maior parte dos dividendos. Mas se você tem sonhos que envolvem gastar um pouco mais, como viajar, ajudar a família ou até mesmo começar um negócio próprio, usar uma parte dos dividendos pode ser a chave para realizar esses planos. Imagine que você sempre quis fazer um curso de culinária na Itália. Se os dividendos que você recebe cobrem esses sonhos sem prejudicar suas finanças, por que não ir em frente? Também é importante lembrar que a vida é imprevisível. Problemas de saúde, crises econômicas ou mudanças na família podem exigir que você use parte do seu dinheiro. Por isso, ter uma reserva de emergência e um plano claro de como usar seus dividendos é essencial. Não adianta ser tão rígido a ponto de não aproveitar nada hoje e no futuro descobrir que deixou passar oportunidades únicas. Por fim, pense nos dividendos como uma ferramenta de liberdade. Eles não são apenas números em uma tela, mas sim a chance de viver com mais tranquilidade. Se você usá-los com sabedoria, pode trabalhar menos, se dedicar a hobbies, passar mais tempo com quem ama, ou até mesmo se aposentar mais cedo. O segredo está em encontrar o seu próprio equilíbrio, sem culpa e sem excessos. Então, quando é o momento certo para parar de reinvestir tudo? Quando você sentir que já tem o suficiente para se sentir seguro, mas ainda quer aproveitar a vida, quando os dividendos já cobrem suas despesas básicas e ainda sobra para realizar alguns sonhos, quando você olha para trás e vê que valeu a pena todo o esforço. Esse momento é diferente para cada pessoa. Mas uma coisa é certa, ele vai chegar. E quando chegar, não tenha medo de colher os frutos do seu trabalho. Afinal, dinheiro é um meio, não um fim. Oi,